Giacomo Lombardi, 1862 a 1934. Lombardi nasceu em Presa, L'Aquila, Itália, em 3 de outubro de 1862, em uma família pobre. Ele originalmente tinha pouca educação formal, mas registrou em retornos censitários que ele sabia ler e escrever, um fato que tornou seu domínio posterior da Bíblia notável. Top sugere que ele foi educado até talvez o nível elementar de segunda classe. Em algum momento, ele serviu seu serviço obrigatório nas Forças Armadas Italianas, como ele mais tarde relatou que seus contatos em Roma eram commilitoni. Em 1888, ele e a Nunziata Colella, mais tarde referida como Nancy, se casaram. Eles emigraram para os EUA em 1892 com seus 2 primeiros filhos, Adolfo e Silvéria, e seguiram para Chicago, alugando uma casa na 330 Des Plaines St., a oeste do Rio. Haveria mais 7 crianças nascidas, várias das quais, como William, 1907 a 1911, morreram jovens. Lá Lombardi encontrou trabalho de chapa. Seus filhos o seguiriam em grande parte na florescente indústria e atividades de fábrica da época. Apesar dos preconceitos interregionais que os italianos carregavam consigo, a maioria dos protestantes italianos locais se originou no norte. Neste momento, Lombardi foi conhecido por um número de imigrantes, incluindo Alberto de Sico, N. 1879, Castel San Vincenzo, Abruzzo 1956, Chicago, e o evangelista fundador Michele Nardi, 1850 a 1914, que se converteram ao protestantismo. Ele foi atraído por seu calor e autenticidade, e por isso frequentou a primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago de Filippo Grillo. Foi lá que ele se converteu à fé protestante em 1894, e formalmente se juntou como membro em dezembro de 1895, FIPC Session Book. Isso colocou Lombardi no meio da comunidade presbiteriana italiana, onde permaneceu mesmo quando Franciscon e Beretta lideraram um grupo para fora da igreja sobre a questão do batismo de adultos. Então a Rua Azusa aconteceu. Entre maio e setembro de 1907, os membros do grupo de Franciscon experimentaram o batismo do Espírito na missão da Avenida Norte, dirigida por William Duran, recém-retornado do derramamento da Rua Azusa. Em seu Fedele Testimonianza, Franciscon lembrou que foi, entre 15 de setembro e o final de dezembro de 1907, que o Senhor realizou muitas curas milagrosas, sobre doenças que eram crônicas e incuráveis para a ciência humana. Entre os curados, ele se lembrou de Lombardi, Pietro de Stefano, Lucia Mena e Fidalma Andreoni. Lombardi entrou no batismo espiritual ao mesmo tempo e, em poucas semanas, estava buscando oportunidades de ministério. No início, ele substituiu Lencioni na igreja de Chicago, quando este foi chamado para o Berton, NY, para consolidar o trabalho lá. Logo Lombardi também estava trabalhando mais amplamente no evangelismo entre os migrantes italianos. O Lombardi curto e grosso tinha uma fé simples e direta, da qual ele estava preparado para falar diretamente sobre sua experiência de Deus. Muitas vezes abrupto e direto ao ponto, seu caráter parecia suavizar apenas na presença de crianças, com quem ele estava muitas vezes brincando. Apesar de ambos terem famílias numerosas, no início de 1908, tanto ele como Franciscon sentiram-se chamados a abandonar o seu trabalho secular e a viver pela fé, de modo a estender a obra do Espírito. Quando esta palavra foi confirmada pela profecia, eles deram o passo para a render-se inteiramente alla volontà del nostro Signore.
Em abril, 4 dos que estavam na Assembleia Cristiana partiram para retornar à Itália, para levar a palavra às suas famílias. 3 retornaram sem muito sucesso, enquanto Demetrio Cristiani permaneceu com sua família e viu alguns frutos por seus esforços. Franciscon ordenou Pietro Menconi e a Andreoni como anciãos da Assembleia, e foi ajudar o trabalho iniciado por Pietro Ottolini e Giovanni Perrot em St. Louis, MO, onde Lombardi se juntou a ele. Eles então viajaram para a Califórnia juntos no início de setembro. Durante esta viagem, no entanto, Lombardi ouviu claramente o chamado para a Itália. Em 1908, ele deixou suas poucas economias com os líderes da igreja, pediu-lhes que cuidassem de sua família e partiu para pegar um navio para Roma. Michele Palma lembrou o evento da seguinte forma: o irmão Giacomo Lombardi teve 6 filhos. Ele veio à igreja em um domingo com um lenço na mão, foi na frente dos irmãos principais e disse: "O Senhor me envia para a Itália, eu tenho $500 economizados." Franciscon informaria como $50, "Eu os dou a você, cuide de minha esposa e meus 6 filhos." No dia seguinte, ele foi para o trem, sem dinheiro, ele andou para cima e para baixo e disse: "Senhor, se você me enviar para a Itália, você deve obter para mim a passagem." Um cavalheiro veio até ele com um envelope e disse: "Você é o senhor Lombardi?" Sim, e havia dinheiro suficiente para chegar a Nova York. Ele chegou onde o navio estava, mas não pôde entrar porque não tinha passagem e aconteceu a mesma coisa. Alguém lhe deu um envelope com dinheiro para levá-lo a Nápoles e depois a Roma. Você pode ver como o Senhor o enviou e realmente o recomendou. Enquanto viajava, Franciscon continuou a trabalhar na Califórnia, e seria a partir deste trabalho que Serafino Arena voltou a trabalhar na Sicília, particularmente em torno de Messina e Catânia, enquanto Lombardi estava trabalhando no norte. Outros como Pietro Ottolin e Lucia Mena os seguiram, cada um retornando primeiro às redes existentes em famílias e cidades, onde podiam obter uma audição, e depois construindo as redes missionadas estabelecidas por outros retornados. Para Lombardi, o elo fundador era um amigo de infância que vivia em Roma, Ignazio Roque, então um porteiro perto do escalo de San Lorenzo, como Braco observa, um elo aparentemente distante e fraco, no qual confiar. Lombardi circulou entre as igrejas protestantes, apenas para encontrar-se em grande parte rejeitado. Quando ele tentou entrar em contato com membros de várias congregações, ele se viu violentamente rejeitado. Braco registra a tradição oral de que o pastor que tão violentamente rejeitou Lombardi morreu de repente apenas uma semana depois. Pouco tempo depois, Lombardi estava caminhando ao longo da Via del Corso em direção à Piazza del Popolo, quando se sentiu instruído a falar com o homem que andava à sua frente, em nome do Senhor. Em vez da rejeição que havia experimentado, este homem abriu os braços e saudou calorosamente Lombardi com a expressão: "Nunca rejeitarei alguém que venha a mim em nome do Senhor." Ele foi o primeiro convertido de Lombardi à espiritualidade pentecostal, seguido pelo advogado torinês Mauro Paretti e sua esposa Angela Gariglio, que por sua vez o ligou a Michele de Napoli, um diácono espiritualmente insatisfeito em uma igreja protestante, e sua esposa Rosa. Foi nesse extenso círculo familiar que o testemunho pentecostal começou a crescer, reunindo-se por cerca de 2 anos para a adoração na casa particular do amigo romano, antes de se transferir para os escritórios jurídicos de Paretti em 7 della Salita del Grillo. Não demorou muito para que esses pentecostais evangélicos cristãos se tornassem uma comunidade. Lombardi também formou uma comunidade em La Spezia, onde Umberto Gazzeri, da Igreja de Chicago, havia lançado as bases evangelizando sua família, e outra em Abruzzo.
Em 1909, Lombardi retornou aos Estados Unidos, via Havana, chegando em Tampa, Flórida, no SS Olivetti em 24 de julho, e daí viajou com Franciscon e Lucia Mena na América do Sul. Chegando a Buenos Aires, eles encontraram uma oposição feroz, prisão por causa de sua pregação, mas sua labuta não foi em vão. O trabalho argentino amadureceu em uma denominação próspera. Entre os convertidos estavam a família de Mena, incluindo Michelangelo Mena e sua família no campo, e em seguida, em 8 de março de 1910, partiu para São Paulo, Brasil. Lá, em meio a relatos de notável orientação divina e pregação eficaz, eles encontraram e converteram Vincenzo Pievani, que vivia em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Em 18 de abril, Franciscon partiu para o sertão brasileiro no Paraná, enquanto Lombardi retornou a Buenos Aires. Mesmo enquanto ele estava longe da Itália, as redes de relacionamento continuaram a expandir o número de pessoas que ouviram falar da maneira pentecostal, redes nas quais os anciãos de Chicago, Ottolini, Mena e, por um breve período, o próprio Franciscon trabalhariam em grande parte no norte da Itália. Lombardi voltaria pessoalmente à Itália mais 5 vezes. Em 1912, ele construiu sobre o trabalho inicial em Serafino Arena para estabelecer as bases para o surgimento posterior de uma igreja pentecostal em Messina, na Sicília, uma cidade que, em 1908, havia sido gravemente danificada em um terremoto que, devido à proximidade da frota americana na época, chamou atenção significativa no EUA. Em 1914, Lombardi retornou à Itália e abriu uma igreja em Milão. Em 1917, ele retornou apesar da guerra e circulou entre as outras comunidades que estavam em formação, incluindo as congregações na Sicília e Matera. Ao passar, sentiu-se levado a uma pequena aldeia, Brusano, em Reggio Calabria. Seu trabalho lá resultaria em uma igreja sendo estabelecida lá em 1919. Quando Lombardi estava prestes a retornar ao EUA em 1920, a tradição oral é que ele foi ordenado por Deus a não prosseguir. Ele desembarcou e, mais tarde, soube que o navio em que viajaria havia atingido uma mina e afundado. Ele retornou novamente em 1921, quando, além de pregar, visitou sua irmã Domenica Impresa, retornou ao EUA em maio de 1922 no SS Dante Alighieri, e em 1923, quando as nuvens do fascismo começaram a se reunir sobre o país. Desta vez, ele permaneceu para construir sobre o trabalho anterior de Arena, e vários presbíteros, na igreja de Messina. Em uma visita a Roma, ele também nomeou Ettore Strapavexia o superintendente da igreja que havia surgido de seu trabalho mais antigo na Itália. Ao retornar ao EUA pela última vez, ele nomeou liderança contínua de uma maneira que permaneceu na memória dos pentecostais locais por décadas. Apesar de nunca ter conhecido o homem, Lombardi parou durante uma reunião e, perguntado se havia alguém chamado Carmelo Crisafulli com eles. Um jovem, recém-convertido ao Evangelho, respondeu muito timidamente: "Sou eu." "Bem," disse Lombardi, "apresentem-se porque o Senhor vos chama a ser o ancião desta igreja." Crisafulli lideraria a igreja por décadas, e as pessoas de Messina se espalhariam pelo mundo com o carimbo de Lombardi em sua espiritualidade. Ele retornou ao EUA em setembro de 1924, no SS Giuseppe Verdi. Dada a natureza oral de muita memória e o fato de Lombardi não ter deixado registros extensos, é difícil verificar se as histórias relatadas de seu ministério por outros não foram misturadas com inserções posteriores.
Sua capacidade de ouvir a voz de Deus, sua habilidade profética em uma história lembra que ele previu a Ignazio Roque que haveria um grande terremoto em Messina, um mês antes de acontecer, e os contos de curas e coincidências notáveis, não são atípico de começos apostólicos, em movimentos primitivistas. No entanto, pode haver pouca dúvida de que Lombardi deixou um legado significativo na Itália, por mais que o relato do historiador tenha mais nuances do que as histórias da fundação, relembradas por seus sucessores. Não se sabe muito sobre a última década de Lombardi, depois de voltar da Itália e colocar presbíteros nas igrejas locais. Ele não aparece, como observa Paul Palma, nos primeiros procedimentos do CCNA, apesar do fato de que ele sem dúvida estava trabalhando entre várias igrejas conectadas. Ele morreu em 27 de julho de 1934. Nancy foi morar com sua filha Elvera e Santo. Ela morreu em 1955.